Oi, aqui é o Dessexualizando, eu sou a Rebeca. Eu sou a Laís. Nós estamos cursando o curso de Biologia na UFPR e estamos fazendo a disciplina de Corpo, Sexualidade e Gênero. O público-alvo desse podcast são adolescentes por volta de 13 anos que estão cursando o ensino básico. Então, hoje a gente vai só desmistificar algumas ideias e responder algumas dúvidas que vocês enviaram. Isso mesmo. Bom, para começar falando sobre isso, vocês sabem o que seria identidade de gênero e sexualidade? Vamos lá. Então, a sexualidade em si, né, ela é um conceito um pouco mais amplo e vai envolver diversas coisas. Mas, falando especificamente sobre a orientação sexual, diz respeito a qual gênero você se sente atraído romanticamente ou sexualmente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa heterossexual, você vai se relacionar com uma pessoa que é do gênero oposto ao seu. Se você é bissexual, você vai se relacionar com todas as pessoas de todos os gêneros, né? Apesar da palavra bissexual ter essa conotação de divisão, ou homens, ou De mulheres, de dualidade, não necessariamente vai ser assim. Isso pode ser também para pessoas que se identificam com o pansexualismo. Exatamente. Também vamos conversar um pouquinho sobre o que é a identidade de gênero. Então, todas as pessoas, né, todos os seres humanos, nascem com um sexo. Então, ou você é do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas não necessariamente as pessoas vão se identificar com esse gênero. Se você se identifica, ou seja, você nasceu como uma mulher e você se identifica como uma, você é considerado uma pessoa cisgênero. Caso isso não aconteça, então, se eu nasci do sexo feminino, mas eu me identifico com o sexo masculino ou não me identifico com nenhum, significa que eu não sou uma pessoa cisgênero, posso ser considerada uma pessoa transgênero. Isso mesmo. E bom, hoje nós também vamos falar sobre aquele processo em que a gente está ali na pré-adolescência, na adolescência e que a gente sente algumas mudanças no corpo, como a voz engrossando, pelos mais grossos nascendo em outras partes do corpo, ou aquela roupa que não cabe mais, que fica um pouco mais justa, sabe? E esse processo se chama de puberdade. Vocês sabem o que seria a puberdade? Gente, a puberdade, ela vai acontecer pra todo mundo. Por volta dessa idade mesmo, 13 anos, 14 anos, 15 anos. E é um período que vai marcar uma coisa que a gente chama na biologia de maturidade sexual. Mas pra nós seres humanos isso tem um nome de puberdade. O que acontece? Existe um pico hormonal. O que isso significa? Que seu corpo está produzindo substâncias que vão regulá-lo. Nisso, você começa a desenvolver características físicas sexuais que são consideradas primárias ou secundárias. Então, por exemplo, as meninas elas podem ver um maior desenvolvimento das mamas, um aumento dos quadris. Os homens, né, como a Rebeca falou, acontece esse engrossamento da voz. Então, às vezes tem aquele pico, sai uma voz bem fininha, depois sai uma voz mais grossa. Tudo isso acontece por causa desses hormônios, ok? Bom, mas essa puberdade, ela é sentida da mesma forma em todos os corpos, já que ela acontece em todos os corpos? Não. Bom, gente, a puberdade, ela é um processo natural do nosso corpo, mas ela funciona da mesma forma em corpos masculinos e corpos femininos, mas ela é sentida de formas diferentes. Porque o contexto social, a sua personalidade, o seu contexto familiar podem acabar influenciando a forma que você vai sentir e se expressar a partir do momento que esse processo, que a puberdade se inicia. Então, assim, por exemplo, quando eu comecei a passar pela minha puberdade, não foi um processo social parecido com o que a Laís sofreu, sabe? O que ela passou. Porque eu estava em um contexto social diferente, um contexto familiar diferente, domiciliar, e a gente não poderia comparar como igual. Porque nós temos personalidades, nós sentimos as coisas de uma forma diferente. Nossas vivências são diferentes. Exatamente. Ok? Bom, e agora a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram no nosso formulário. Tá. Perguntas interessantes. Gente, vamos primeiro falar sobre métodos contraceptivos e preservativos, ok? Então, a primeira pergunta. O preservativo de posto de saúde são confiáveis? Sim, eles são confiáveis, totalmente confiáveis. Vai mudar uma coisa ou outra que a gente estava conversando
sobre preservativos que as pessoas normalmente compram. Sim. Isso só diz respeito à textura, Aos aroma, aromas. sabor, Uhum. mas ele vai funcionar 100% da mesma forma. Então, por favor, confiem na saúde Podem pública, confiar. ok? Inclusive, o preservativo do posto, ele já vem lubrificado. Sim. Então... E que é muito importante no momento do ato sexual, porque sem a Exatamente. lubrificação pode acontecer um atrito ali, pode acabar não sendo uma experiência tão confortável quanto ela deveria ser, que é muito importante também. Exatamente. E falando sobre atrito, então, as únicas formas de uma camisinha se romper talvez seja o modo incorreto, né, na colocação. Então, não pode ter ar na ponta, porque esse ar pode aumentar a chance da camisinha estourar, né, se romper. Ou, por exemplo, combinar com outro tipo de camisinha, né? Exato. Pensando, então, numa relação sexual Hétero, camisinha só um lado vai escolher. Então, ou masculina ou feminina se for de látex, porque látex com látex pode romper. Exatamente. E esse atrito ali vai friccionar, vai romper e com isso perde toda o objetivo da camisinha, que seria a preservação. Lembrando também, gente, que a camisinha ela não serve só para preservação de uma gravidez indesejada. Ela serve também para nos proteger contra ISTs, como a gonorreia, clamídia e essas outras ISTs que são sexualmente transmissíveis. Então, mesmo que você seja uma menina que toma anticoncepcional ou se você seja um homem que se relaciona com uma mulher que toma anticoncepcional, é muito importante usar a camisinha para conseguir se prevenir dessas doenças sexualmente transmitíveis, tá? Exatamente. Segunda pergunta aqui, falando também sobre camisinha. É verdade que dá pra engravidar usando camisinha? Bom, na verdade, sim, mas é uma chance bem pequena, na verdade. Exato. Então... Porque a eficácia da camisinha, ela varia entre 90% e 95%, tá? Então, ela não chega a ser 100%, infelizmente. Mas isso também, a eficácia dela pode ser influenciada negativamente, pode afetar essa eficácia dela caso ela seja usada da maneira incorreta, como a Laís falou, se não tirar o arzinho da ponta da camisinha, ou então se abrir a camisinha com objetos cortantes. Outra coisa também que os rapazes costumam fazer é abrir com a boca pela praticidade, mas gente, isso pode acabar furando a camisinha e aí tem chance de gravidez e também de pegar alguma IST, então não façam isso, abram com todo cuidado. O que é muito importante também é vocês verem a validade da camisinha, tá? Ela dura muito tempo, ela costuma durar muito tempo, mas é sempre importante, não só pra camisinha, mas também para qualquer alimento, objeto que você vai comprar, alguma coisa de utensílio próprio, você precisa verificar a validade, tá? Show! Bom, agora eu vou falar sobre a reprodução sexual e os órgãos sexuais. Se uma pessoa fizer relação sexual sem preservativo, poderia passar algo pior que engravidar? Bom, gente, como eu já falei, a camisinha ela não serve somente para a prevenção de uma gravidez indesejada. E ela é muito importante para prevenir a gente de outras doenças. Lembrando que tem algumas doenças sexualmente transmitíveis ou só transmitíveis que a camisinha ela não consegue ter uma eficácia, porque isso diz muito em relação a contato da pele com a pele, diretamente. E isso é uma dica também muito importante, meninos e meninas, tá? Quando vocês começarem a ter uma relação sexual, começar a vida sexual de vocês, é muito importante que, se você for aquela pessoa que gosta de se depilar e tudo mais, é importante que você faça a depilação antes do ato, porque geralmente, principalmente com gilete, tem algum sangramentozinho e tal, e esse sangue sendo exposto com outra área que foi recentemente depilada, pode ocasionar aí uma transmissão de alguma doença que a camisinha não vai prevenir. Exatamente. É importante lembrar também que é só a camisinha, né? Só esse método contraceptivo de barreira que vai prevenir contra essas doenças. Então, exatamente. Se você toma pílula, outras coisas, isso vai evitar uma gravidez, mas não uma IST. Exatamente. A próxima. Na primeira vez que a mulher faz sexo, ela sangra? Bom, gente, isso vai de corpo para corpo. Na questão do corpo feminino, o nosso
sistema reprodutor, né, ali o nosso canal vaginal, ele é protegido por uma musculatura que é chamada de ímen. Esse ímen, como ele é uma musculatura, ele tem algumas terminações nervosas. E quando a gente vai ali ter o primeiro ato sexual, com o nervosismo, algumas meninas podem acabar retraindo mais esse músculo. Isso vai fazer com que, sim, ele acabe sendo uma coisa um pouco mais desconfortável, pode doer e também pode sangrar. Mas se você se sentir totalmente confortável, se você estiver... Relaxada. Exatamente. Se tiver ali um lubrificante, isso também vai facilitar a relação, vai ser menos desconfortável. E, assim, vai de corpo para corpo. Uma mulher pode sim sangrar durante o primeiro ou segundo ato sexual, até que o ímã se rompa. Lembrando que o ímã pode se romper não só na primeira vez, tá, gente? Ele pode ter alguns ímãs que eles têm uma rigidez, que ele é mais elástico. Então pode demorar um pouquinho mais, pode ser mais dificultoso para conseguir romper esse ímã. Tem alguns que tem um buraquinho, né, no meio também. Então, não necessariamente essa membrana ela vai ser completamente tampada, né? Exatamente. Então, por isso, às vezes, demora mais para se romper. Exatamente. E aí vai de corpo para corpo. Pode sangrar, pode não sangrar. Então, varia muito, tá? Mas também pode passar por esse processo. E também, meninas, é muito importante que no momento que vocês comecem a ter uma vida sexual, vocês peçam auxílio, vão ao médico, vão ao ginecologista para saber, assim, se você sentiu muita dor, se você se sentiu desconfortável. É bom porque lá eles vão conseguir te auxiliar de uma forma médica e objetiva para tratar o que você está procurando e quais são as suas dúvidas também, tá? Bom, a próxima pergunta é se muda a cor do sêmen conforme a idade e se o sêmen muda alguma coisa. Bom, sim, gente, o sêmen ele pode mudar de coloração no decorrer da idade, mas ele não tem uma mudança de coloração abrupta, ele não vai ficar um amarelado. Não vai ficar marrom. Exatamente. Mas caso o homem em questão tenha alguma infecção urinária ali no sistema reprodutor dele, isso pode afetar a coloração do sêmen. Então ele pode chegar a ficar bem amarelado, chegando a ficar um pouco mais escuro, pode ficar marrom ou então avermelhado. Caso isso aconteça, é muito importante que procure um médico para conseguir resolver essa questão, tomar antibiótico e sanar essa infecção, tá bom? Bom, agora dúvidas sobre métodos contraceptivos, tanto masculino quanto o feminino. A primeira pergunta foi se existe para crianças. E, gente, os métodos contraceptivos, eles são voltados para mulheres, pessoas que se tornaram férteis, que estão passando, já passaram pelo processo da puberdade, que tem chance de engravidar ou de consentir também sexualmente. Exatamente. Então, os métodos contraceptivos são voltados apenas para as pessoas que já passaram pela puberdade. E as crianças, elas não passam por esse processo. Esse processo só se inicia na pré-adolescência e na adolescência, tá? Fechou. Vou aproveitar aqui, vamos conversar sobre método contraceptivo feminino, porque a gente recebeu uma pergunta sobre o que acontece se tomar toda uma cartela de uma vez. Gente, isso não é indicado em hipótese nenhuma, porque, né, esse método contraceptivo é uma pílula ao dia. Então, se você toma 30 em um dia só, provavelmente você vai ter alguma desregulação hormonal, Sim. ok? Então, não é indicado de forma alguma, beleza? Outra pergunta também é se eles são seguros para pessoas com hipertensão, né? Pensando principalmente, né, em mulheres, talvez pessoas trans, mas assim, existem 2 tipos de anticoncepcionais, né, de pílulas anticoncepcionais. Uma delas, ela é combinada com 2 hormônios, né, progesterona e estrogênio, e a outra é só de estrogênio. O que acontece? Pessoas com hipertensão, elas são mais propícias a desenvolver problemas vasculares, uma trombose. Geralmente, é mais indicado para essas pessoas tomarem esse método que é contínuo, que é com apenas um hormônio, que é o estrogênio. Então, mas tudo que a gente está falando aqui
As meninas, a gente tava conversando, tem uma mania, né, assim, de começar a tomar métodos contraceptivos sem ir ao médico. Sem indicação. E é muito importante. No momento que vocês se iniciarem, ou que vocês começarem a passar pela puberdade, que vocês sentirem essas mudanças dentro de vocês, é bom que vocês procurem um ginecologista, façam exames para saber qual anticoncepcional é mais indicado para vocês. Porque, gente, querendo ou não, o anticoncepcional é uma pílula que pode causar diversas alterações no nosso corpo. Ele também pode causar, se tomado de forma indevida, ele pode causar até a trombose, que é um processo muito perigoso para o nosso corpo, tá? Podendo até chegar a ter problemas muito sérios e para o restante da vida na perna. Então, por favor, tomem cuidado no momento que vocês iniciarem aí o processo de começar a tomar anticoncepcional. Tentem ir ao médico, façam certinho os exames para ver qual é o mais indicado para vocês. Leiam a bula para ver as advertências, o que é recomendado, tá bom? É muito importante ler bula de remédio. Exatamente, até porque tem algumas coisas que elas podem diminuir, né, a eficácia desse método contraceptivo. Então é bom estar bem ligada. Exatamente. Okay? Bom, agora a gente vai tirar uma dúvida com a Laís sobre a questão de importunação sexual, de assédio. E caso a gente queira denunciar, como seria esse processo? Beleza. Gente, então, primeiro, né, sanar as diferenças principais. Então, começando com a importunação sexual. Gente, importunação sexual é um ato que uma pessoa tá buscando um prazer sexual, só que é sem o consentimento de outra. Só que não necessariamente a importunação sexual ela vai ter um toque, por exemplo. Uhum. Então, infelizmente, né, é comum algumas pessoas, né, cometerem esse crime, por exemplo, em locais abertos, como no transporte público. Sim. Então, se um homem tá, por exemplo, se masturbando em um transporte público perto de uma mulher, ele tá cometendo um crime de importunação sexual. Exatamente. Okay? Uma diferença também é assédio sexual e estupro. O assédio sexual, necessariamente, vai ter uma diferença de hierarquia. O que isso significa? Por exemplo, existe uma pessoa, por exemplo, um aluno, e um professor. Um professor, ele está numa posição de poder em relação ao estudante, né? Em relação ao aluno. Então, isso vai ser considerado assédio sexual. Então, tanto toque quanto palavras. Se você se sente incomodado, significa que provavelmente tem algo errado. Exatamente. Ok? O estupro, ele tem uma relação um pouco maior de violência e de ameaça. Uhum. Então, é muito comum, né, infelizmente, adolescentes, crianças passarem por esses processos, até mesmo dentro de casa, e existir ameaças por parte de estupradores. Então, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa, tem porque uma ninguém vai acreditar em você. Exatamente. Então... E lembrando também, gente, que quando a gente fala desse assunto, muitas vezes a gente já pensa na mulher como vítima, mas homens também podem ser vítimas de importunação sexual, de estupro, de vulnerável, de assédio. Então, isso não é um caso que abrange só homens para com mulheres. Algumas mulheres também podem cometer esse ato contra outras mulheres ou então contra outros homens. Uhum. E homens também podem cometer com outros homens, tá? Então, é muito comum, inclusive, né, os meninos, eles terem um pouco mais de vergonha ao denunciar. Uma coisa muito importante é lembrar que a escola ela é para ser um lugar acolhedor e de denúncia. Exatamente. Então, se tem algum professor, alguma pedagoga, se você está passando por alguma coisa, mas eu não tenho certeza se é importunação sexual, se é assédio, se é estupro. Se você está se sentindo violentado de alguma forma, procura uma pessoa que você tem mais confiança, um professor que você gosta. Que você se sinta confortável, que você sabe que você vai ser acolhido naquele momento que você precisa. Exatamente. Então, gente, tem um portal de denúncia, né, 181. Você pode ligar para qualquer delegacia, você pode se dirigir a alguma delegacia. Lembrando, eu sou menor de idade, tenho dificuldade, conversa com uma pessoa que você tem confiança. E lembrando, se isso chegar até o ouvido de alguma pessoa da escola, eles são obrigados a tomar algum tipo de providência. Uhum. Então, isso tem que ser levado a sério. Conversem com alguma pessoa de confiança e façam a denúncia. Exatamente. Okay? Bom, por hoje é só. Se vocês gostarem, a gente vai amar. Eu espero que a gente tenha sanado todas as dúvidas que vocês tiverem. E muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau, gente. Obrigada.